Muito bem, vamos fazer uma análise na frase em questão. Eu vi aquelas questões. Bom, uma frase tranquila, questões ortográficas tranquilo, a frase está correta, está escrita corretamente, não temos que nos preocupar com a ortografia aqui. Mas vamos fazer uma análise. Primeiro elemento, né, sintático que eu estou buscando aí é o sujeito. Só que para buscar o sujeito, eu preciso passar pelo verbo. Então, uh, o verbo desta frase é o verbo ver. Então, a primeira função é identificar o verbo. Bom, encontrei o verbo, eu vou fazer uma pergunta para esse verbo. Deixa eu só mudar o tamanho da fonte. Olha. Quem é que viu? E essa pergunta vai me dar o sujeito, né? Quem é que viu? A frase me dá essa informação? Dá assim, ó. Né? Quem é que viu? Olha só. Eu. Tá? Então temos aqui o nosso sujeito. Pronto, encontrei o sujeito. Eu vi aquelas questões. Quem é que viu? Eu, nosso sujeito. Beleza. Feito isso, vamos nos preocupar agora com a transitividade desse verbo. Né? Se ele é um verbo que por si só se completa, e aí não teria transitividade, ou se há uma transitividade. Né? Veja que é natural nós perguntarmos né, quem é que viu? Eu. Mas viu o quê? Certo? Então veja que a segunda questão, segunda pergunta que nós fazemos para o verbo é o que. Né? O que foi visto aí? Deixa eu só. Cadê o acento aqui? Sumiu da minha frente. Tá, achei. Olha lá. Bom, então vejam só. Primeira pergunta: quem é que viu? Viu o quê? Para responder essa pergunta, o quê? Vamos até mudar de cor, vamos colocar laranja. O quê? Viu o quê? Aquelas questões. Então veja que tudo isso aqui, ó, aquelas questões, responde, tá? Responde a pergunta do o quê. Beleza? Então agora eu posso identificar os elementos. Esse primeiro elemento aqui, ó, né, que eu vou colocar de preto mesmo. O eu, sujeito. Porque quando eu pergunto para o verbo, quem? A resposta é o sujeito. Beleza? Tá. Verbo é o vi, mas vamos deixar para classificar ele agora junto com o seu objeto. Perceba que esse o que é necessário para que você entenda o que foi visto. Então, isso aqui, né, dizemos que o verbo está transitando e ele precisa de um complemento. E esse complemento ele é ligado ao verbo sem preposição. Está vendo que entre o verbo e esse objeto não há preposição. Então, nós chamamos isso aqui de objeto. Né? Vou colocar, né? Objeto direto. Eu ia abreviar, mas tem espaço. Objeto direto. Bom, feito isso, só pode ser aqui, né? Sobrar para mim um verbo. Vou colocar em vermelho. Vou colocar em vermelho. Sobrou aqui um verbo, né? Ninguém tem dúvida que ele é um verbo. Só que qual é a lógica aqui? Pensar que ele tem uma transitividade. Ele por si só, ele não ele precisa de um complemento para ser entendido. Se alguém chegar para você e falar, olha, nossa, eu vi. Chega, vai dar uma agonia em você. Você vai falar, viu o quê? O que, que você viu? Né? Nossa, acabei de ver. Viu o quê? Então, o verbo transitivo direto. Por que, que é direto? Porque se liga ao verbo sem preposição. Então, se a gente desse uma limpada aqui, essa é a análise, tá? Eu vou dar uma limpada para a gente retomar de novo a nossa primeira frase, né? Inicial ali sem muitos rabiscos. Vamos classificar cada um dos elementos aqui. Vamos usar para o verbo a cor verde, que é verbo, né? Então, verbo, você já sabe que é transitivo direto, porque vai precisar de um objeto direto. Então, cadê esse objeto direto? Está aqui, né? Mas pela ordem
Primeiro você tem que achar o sujeito. Então vamos lá para o sujeito. Tá. Né? Viu o quê? Então eu vi, sujeito. Aliás, desculpa, falei errado, né? Desculpa, desconsidera. No verbo, achou o verbo, você vai fazer a pergunta, né? Quem é que viu? Quem viu? Essa é a primeira pergunta que nós fazemos. Quem viu? Eu, o sujeito. Beleza? Desculpa, eu falei errado. Viu o quê? Né? Aí é o nosso objeto direto. E aí, vamos mudar aqui a cor. Vou mudar. Quem é o nosso objeto? Aquelas questões. Vou mudar aqui para laranjado. Tá, aquelas questões é o meu objeto. Beleza? Esse aqui é o meu objeto direto. Tá? Por que é direto? Não tem preposição. Aqui também, se a gente fosse dar uma melhoradinha, veja que aquelas questões a gente consegue estabelecer o núcleo. Qual é o núcleo, né? O núcleo é sempre um substantivo de preferência que não tenha preposição. De preferência não, ele não tem preposição, né? Questões é o núcleo, né? Se a gente fosse pensar nessa questão de núcleo, já pode pensar, cada uma das estruturas, né, tem núcleo. Por exemplo, você vai ver que o sujeito, esse tipo de sujeito aqui, ele é bem fácil de identificar, mas dentro do próprio sujeito podem ter outros elementos, assim como no objeto, né? Eu poderia simplesmente dizer, eu vi questões. Beleza, questões continuaria sendo o objeto direto, mas perceba que agora tem aquelas questões, né? E se você fosse fazer uma classificação de aquelas, o que é aquelas? Pronome demonstrativo, tá? Mas não se preocupe muito com isso agora. Primeiro eu quero que você reconheça as estruturas primárias da língua, que é sujeito, verbo e seu complemento, beleza? Aquelas seria um termo que está junto do nome, né? Adjunto adnominal. Assim como o artigo, né? Ele tem a mesma função do artigo, adjunto adnominal. Tá? Beleza? Então essa foi a análise da frase. Eu vi aquelas questões. Frase bem tranquila para a gente trabalhar com calma todos esses conceitos aí. Ok?